Ele entendeu que os céus são os céus do Senhor, mas ele como filho, ele faz menção, e agora ele começa a acessar dizendo: Deus deu a terra aos filhos dos homens, e eu como filho de Deus, significa que eu estou pronto para conquistar todas as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu estou pronto para avançar, eu estou pronto para prosperar, eu estou pronto para que a minha vida, a minha história esteja mudada e transformada. E deixa eu te dizer, aqueles que estão perto de nós não vão ficar fora disso. Por quê? Porque eu, sendo um portal de Deus, carrego os valores do céu sobre a minha vida, porque é isso que aconteceu. Nós precisamos entender. Vamos ler a palavra de Deus? Amém? Salmo 115, versículo de número 16. É NAA essa, Arthur? Não sei se é, mas senão a gente faz comparação também. Olha o que diz aqui as escrituras. Prestem atenção, gente, vamos ser bem minuciosos para nós podermos entender. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém? Já tem algumas semanas que eu estava lendo essa palavra, em algum momento talvez até eu acho que eu meio que pronunciei aqui, mas eu fiz um esboço, porque Deus repartiu essa palavra comigo. E qual foi o momento que Deus repartiu assim? Quando a gente vai para oração, né? Eu estava orando, buscando de Deus algumas respostas, e geralmente vem decorrente ao movimento da igreja, nos filhos de Deus, quando eu estou orando por pessoas. E a gente vê que no contexto geral, nós temos a grande maioria, não generalizando, mas a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja de pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, pessoas que amam Jesus, pessoas que querem ter uma vida fiel em todos os âmbitos das suas vidas, casa, família, trabalho, filhos e assim por diante, empresas. E sabe que a Bíblia, ela tem muitos segredos, e a Bíblia já diz, o salmista diz, né, que esses na qual são revelados aos filhos de Deus. Você sabia que o Senhor tem segredos, Ele quer revelar aos seus filhos? Você sabia disso? Existem formas e maneiras em que nós precisamos compreender as Escrituras quando nós estamos lendo. Não é apenas uma questão de uma leitura, dizer o que a Bíblia diz, mas também o meu coração ele é recíproco e crê naquilo que a palavra está dizendo. Então nós precisamos não tão somente ter o entendimento, mas crer. E o que eu tenho visto e analisado, quando sempre começa a partir da minha vida, da minha casa, e algumas perguntas eu começo a me fazer: por que nós não acessamos o novo de Deus? Para mim ser bem objetivo aqui, é um ciclo que se encerra, a gente entende isso, há um calendário, né? Agora que termina e vai começar um novo. Então termina o mês de dezembro, inicia-se o mês de janeiro, então um ciclo se encerra e um ciclo se inicia. E é muito normal, dentro do cotidiano, nós crescermos expectativa. Aí geralmente o que acontece? Terminando o ano, muita coisa que eu me projetei quando eu entrei em 2025, para viver, para avançar. Eu me preparei e pensei, me projetei para muitas coisas acontecer que não aconteceram. Mas Deus está me dando uma nova chance. Porque 2026 vai ser o ano que eu vou entrar. E certamente Deus vai viver, vai fazer. Certamente Deus vai realizar. E a gente tem uma esperança no nosso coração para um momento novo, um tempo novo, um ciclo novo. E humanamente está tudo bem. É normal isso acontecer. A gente à espera de viver algo novo, a gente está à espera de viver novos ciclos, novas estações sobre as nossas vidas. Então, é um novo tempo, dentro do calendário, e a gente então cresce-se a expectativa. Mas deixa eu te dizer, e talvez agora não para te desanimar, mas ao mesmo tempo saber que nada vai mudar se nós não mudarmos. Muda-se, termina o ciclo, como de um calendário agora. Pode terminar um ciclo, às vezes, de relacionamentos e amizades. A gente acreditou que eram amigos de verdade, pessoas de verdade. A gente traz pessoas para dentro da nossa casa.
e as pessoas nos frustram, e pessoas não querem acessar, dizer, pastor, eu não consigo viver, eu não consigo ter relacionamento, eu já fui tão machucado, já fui tão traído, que às vezes parece ser tão legal, as pessoas parecem ser tão boas, há uma família tão preciosa, mas eu tenho dificuldade de entrar nesse novo ciclo, nesse novo relacionamento, porque eu não fui curado, eu não fui curada ainda, então eu tenho resistência de entregar o meu coração e de acessar novos lugares, porque eu sou bloqueado, ou bloqueada, assim, quando a gente está atendendo e ouvindo o coração de pessoas dentro de atendimento e discipulado. Então a gente vê que a todo tempo, a todo momento, uma nova empresa e assim por diante, o ser humano está sendo recolocado a todo tempo a viver novas experiências. E o que difere uma da outra? As respostas a partir desse momento que nós vamos dar. Se nós vamos dar as mesmas respostas, mesmos resultados. E se nós vamos nos dispor ou não nos dispondo para viver um novo tempo, significa que não vamos acessar novas coisas. E quando nós vamos ler as Escrituras, eu quero trazer uma palavra de reflexão para nós aqui, para que nós possamos viver, aí sim agora, eu vou falar como jargão de todo mundo que fala agora, qualquer coisa que você for acessar a rede social, YouTube, qualquer um vai dizer, nós vamos viver o melhor ano de nossas vidas, nós estamos nos preparando para viver o melhor de Deus nessa terra. Isso já é uma figurinha batida, é você abrir o seu celular, é isso que vai ouvir. Agora a nossa pergunta que nós precisamos ter, o que eu vou fazer diferente no ano de 2026 que eu não fiz em 25? O que eu preciso, o que a Bíblia vai me dar por instrução, porque tem outro ponto aqui. Eu aprendi, me falaram, eu vi, mas tu entendeu? Qual é teu nível de compreensão bíblica? Para nós podermos acessar o novo de Deus, eu já vou entrar agora aqui com uma palavra que descreve muito, é que vai fazer ou nós patinarmos ou nós avançarmos. Deus, agora só para você entender um pouquinho, Deus por amar os seus filhos, a Bíblia vai dizer que estavam ali 400 anos de escravidão, amém? Poxa, Deus queria levar o povo para uma terra que manasse leite e mel, existia uma promessa de Deus, amém, igreja? Poxa, Deus vendo, imagina o povo de Deus perecendo, Deus vendo o povo de Deus escravos, Deus vendo o povo de Deus limitado, imagina os filhos crescendo, se tornando escravos de um faraó, servindo, aprendendo cultura de deuses estranhos. Chegou um tempo que Deus levantou então um libertador, vou tirar esse povo, é meu povo, se cumprindo as promessas de Daniel e tantos outros profetas que profetizaram. E a Bíblia vai dizer então que ele sai de um ambiente para entrar num outro, debaixo de uma promessa de Deus, dizendo, chegou o tempo, chegou a hora. Mas como nós bem entendemos a história, patinaram por 40 anos no deserto. Escute, isso é pontual. Se você entender essa palavra, pode mudar a sua vida, a sua história. Porque esses são os pontos que não permitem o homem avançar. Porque não renovam a mente, não entendem os processos que estão vivendo. E isso gera-se um nível não tão somente de atrapalho, mas de atraso para a vida do crente. O cristão ele não consegue acessar os lugares. Entenda, Deus prometeu sim ou não? Vamos lá, Deus quando tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, era uma promessa de Deus sim ou não, igreja? Sim. Mas por que então ficaram 40 anos num caminho de um período tão curto e não acessaram a promessa? São princípios que o homem deixou de viver, de acreditar, de submeter. E isso causou danos para suas vidas. Homens e mulheres cresciam, novas crianças nasciam no deserto, viram milagres, viram tudo, tantas maravilhas, provaram de um Deus, e não de história, provaram de um Deus com as suas próprias vidas, viram milagres diante dos seus próprios olhos, foram providos, foram guardados, foram protegidos, foram livres, foram libertos de nações que vinham contra as suas vidas. Crescia calçado nos pés, a roupa não envelhecia, tinham fome, eram mantidos por alimentos. Entenda que as preocupações de Deus, decorrente com a vida do ser humano, nenhuma delas faltaram. Viveram processos, tinham momentos que tinham que clamar, tinham momentos que estavam atemorizados por Faraó, que vinham querer matar suas vidas porque estavam recebendo um tempo de liberdade. Mas nós precisamos entender que nesse momento Deus faz um convite ao seu povo, à sua nação.
Eu vou tirar vocês de um lugar e vou levar eles para um lugar de uma terra, de uma promessa. Nós vamos nos relacionar com essa palavra. Deus querendo nos levar para um lugar de um caminho, que existe uma terra que Deus preparou para que os seus filhos vivessem. Tipo assim, nós não vamos entender essa palavra como apenas debaixo de um entendimento, uma palavra que gera conhecimento, mas profeticamente acessar, para nós entender, eu vou entrar. Tipo assim, nesse tempo, Deus está dizendo, para ser mais claro ainda, se você ainda não entendeu, Deus tem uma terra preparada para o Marcelo. E nessa terra que Deus tem preparado para o Marcelo, tem momentos que Deus olha para a terra e diz: o Marcelo está preso em algumas coisas, o Marcelo está cativo em alguns lugares, existem algumas coisas na vida do Marcelo que ele não prospera, o Marcelo ele não avança, o Marcelo não rompe, é tipo assim, o Marcelo então não vira a tão sonhada chave, não rompe, cara. O Marcelo é 2 passos para frente, 3, 4 para trás. O casamento do Marcelo é hora boa, hora ruim. Os filhos do Marcelo, e assim eu vou citando meu nome, pelo menos de mim eu posso falar, ou criando um pano de fundo para que nós possamos entender. O Marcelo não rompe, o Marcelo não avança. Pensa um cara sonhador, pensa um cara que tem o coração cheio de sonho. Aí pergunta: Marcelo, o que falta para te realizar, Marcelo? E aí nesse momento, cara, eu sonho muito, eu tenho projetos, eu enxergo longe, eu sou um visionário, mas então, cara, vamos viver. O que te segura, Marcelo, para te viver? Tu não tem uma promessa? Tenho. E por que tu não vive a promessa? O que está faltando? O que a Bíblia diz? Aí nós vamos ler agora aqui. O próprio Deus dizendo, na palavra do salmista falando, o quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. O Senhor está dizendo que o poder, a soberania, o governo está sobre Ele. O mundo espiritual, o reino de todas as coisas, em que o Rei dos Reis é o próprio Deus, Ele está dizendo: isso aqui é meu e me pertence, mas eu deixei uma herança para os meus filhos. E eu estou dizendo como Deus que a terra Ele deu aos filhos dos homens. E isso nós precisamos compreender, significa o quê? A oportunidade vem sobre todos, sobre justos e injustos. A Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos. Tipo, a terra está disponível para que o homem a possua, a domine, a conquiste, como um princípio. Deus de Gênesis: domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais estão sobre a terra. Governe sobre ambientes. Por quê? Porque isso vai nos arremeter a um lugar de viver uma promessa de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E a pergunta que eu faço, e quando eu estou orando com alguns, e citando o nome de irmãos e pessoas, é: quanto tempo nós vamos ficar paralisados? Quanto tempo nós vamos ficar engessados, limitados? Que é isso que acontece. Uma pessoa, quando quebra uma parte do seu corpo, ela está engessada, ela tem limite. Quebrou um braço, ele não pode mais pegar, não pode fazer força, não pode pegar, não pode alcançar. Por quê? Porque seu braço vive debaixo de limitação. Uma perna e assim por diante. Existe uma parte do seu corpo que começa a ser limitada. Então ele tem desejo, tem vontade, mas não avança. Tem desejo, tem vontade, mas não cumpre propósito. Por quê? Porque há um impedimento. E quando a nossa mente não está desbloqueada para viver e acessar, é assim que funciona. Mas precisava ser, pastor? Claro que não. Quando nós entendemos que Deus estava tirando o povo para levar para um lugar onde dizer: eu próprio Deus projetei, cara. Eu tenho uma casa, eu tenho um lugar. Pensa assim, a partir de agora, eu vou pegar o Edson de novo agora. Vou pegar o Edson. Eu projetei um lugar. Não é só a pessoa do Edson, tem um ambiente. Tem um trabalho, tem um casamento. Eu separei a pessoa certa para estar do lado do Edson agora. Eu dei filhas para a vida do Edson. Eu abri portas, eu abri caminhos para que o Edson pudesse passar. Portas significam um lugar de passagem. E nesses lugares, quando o Edson entrar, quando o Edson acessar, porque fui eu, o próprio Deus, que projetei para ele, e ele conseguir colocar a planta dos seus pés, esse se chama lugar Éden, esse se chama lugar terra prometida. E dentro da terra prometida vai ter leite, vai ter mel, vai ter guarita, vai plantar, vai colher, vai prosperar, vai avançar,
vai realizar sonhos. Por quê? Porque ele não está acessando num lugar que ele, a partir dele, se projetou. Não, ele está em caminho de obediência. Por quê? Porque ele reconhece que foi o próprio Deus. Ele entendeu que os céus são os céus do Senhor, mas ele como filho, ele faz menção, e agora ele começa a acessar dizendo: Deus deu a terra aos filhos dos homens, e eu como filho de Deus, significa que eu estou pronto para conquistar todas as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu estou pronto para avançar, eu estou pronto para prosperar. Eu estou pronto para que a minha vida, a minha história esteja mudada e transformada. E deixa eu te dizer, aqueles que estão perto de nós não vão ficar fora disso. Por quê? Porque eu, sendo um portal de Deus, carrego os valores do céu sobre a minha vida. Porque é isso que aconteceu, nós precisamos entender. Estou tentando correr um pouquinho por causa do horário, porque eu não quero me prolongar muito. Quando Deus soprou sobre as narinas de Adão, lá no Éden, o Senhor não deu apenas o espírito de vida, porque teologicamente falando, quando o Senhor na Trindade diz: façamos nós o homem à imagem e semelhança, o Senhor não está falando da fisionomia física, dizendo assim: ninguém é feio porque nós somos imagem de Deus. Ninguém é feio porque o Senhor fez cada um de nós do jeito que tinha que ser, e padrão de bonito e feio é de cada um. Mas o que Deus estava falando através daquela palavra de Gênesis é o quê? O sopro de Deus gera eternidade no coração, na vida, na alma, no espírito, no corpo físico do homem. Deus deitou, através do barro, do corpo, então agora, Deus faz Adão do barro. E a Bíblia diz que depois de ele desenhar com as próprias mãos, né, que fez do barro Adão, soprou sobre a narina de Adão. O sopro significa não alma, e tornou-se alma vivente. Tudo bem até aqui da leitura, mas nós precisamos ter uma compreensão profética. O sopro de Deus foi, quando Deus soprou, entrou o espírito da verdade. O sopro de Deus na vida de Adão é tudo aquilo que rege o céu: integridade, vida, riqueza, prosperidade, avanço, conquista. Pastor, está falando, mas você já leu a Bíblia, você consegue encontrar em um momento, um período da Bíblia que você vai ver que Deus perdeu? Não existe. Nós nunca vamos encontrar uma derrota de Deus, dos filhos de Deus por andar em princípio de desobediência, sim, mas Deus não. Um Deus que vence o tempo todo, um Deus que progride o tempo todo, um Deus que avança o tempo todo. Agora, pastor, mas qual é a minha responsabilidade? Nós fazer o nome do Senhor ser glorificado, sim ou não? Por isso que eu falei outro dia, escute, você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Se você está em luta, está em prova, a Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia. O que falta muitas vezes na nossa vida é o espírito de alegria. E a nossa falta de alegria no Senhor, porque estamos tristes por contexto da nossa vida, nos deixa ser um difamador do Evangelho. Você sabia disso? Se o Senhor diz: Marcelo, tu está na luta, está na prova, Senhor, senta aqui, toma um chimarrão que eu tenho muita coisa para te contar. Então, Deus não está preocupado comigo. Deus quer saber se há alegria no meu coração. Porque se há alegria, porque a alegria é a nossa força. Está fraco? É Deus: Marcelo, tu está fraco? Tô, Senhor, está difícil, é prova, é luta. Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa. Então quer dizer o quê? Pastor, está difícil, eu estou me sentindo fraco. Está faltando a alegria do Senhor na sua vida, na minha vida. Porque a alegria do Senhor é a minha. Eu quero força. O que precisa, pastor? Vou levantar ferro aí na academia? Então espiritualmente eu vou orar sim, ore, jejue, leia. Mas falta força no reino do Espírito para nós darmos a resposta necessária. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ao mesmo tempo, se a alegria do Senhor, como o salmista Davi diz, formoseia o rosto, e nós vemos ao contrário, nós estamos sendo um difamador do Evangelho, porque estamos representando um Deus de angústia, um Deus de tristeza, um Deus difícil de se viver. Mas quando nós temos um entendimento, uma compreensão,
de uma mente de conquista, a partir de agora nós temos que dar as respostas que a Bíblia está nos dando como norte para nossas vidas. Amém, igreja? Então, nesse momento, o que nós precisamos, então, depois de entender, é de dar passos que caminha de acordo de uma mente que conquista. Significa o quê? Eu não sou um errante nessa terra, amém? Você não é um errante nessa terra, amém, igreja? E o que falta a gente conquistar? Deixa eu fazer uma pergunta, talvez aqui só para entender que você está entendendo que eu estou pregando. Alguém aqui tem promessa de Deus? Levante sua mão, bem alto, fique com a mão levantada. Alguém aqui tem promessa de Deus? Eu tenho, inúmeras. Algumas já vivendo, outras eu estou correndo ou indo de encontro para começar a viver. E deixa eu te dizer uma coisa, é isso que me motiva a cada dia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa, amém? Agora, o que nós precisamos é ter uma mentalidade de homem e mulher liberto para poder acessar o lugar que o Senhor preparou. Eu vim nessa noite para te dizer, Deus não é injusto, amém? Escute, Deus não é injusto. Deus não tem filhos prediletos, não tem, claro que não. Mas Deus tem filhos dedicados, filhos que obedecem, filhos que honram, filhos que o busquem, filhos que não faltam os encontros com Ele, filhos que glorificam ao Pai, filhos que são parecidos. Sabe aquela criança que tu olha para a criança, olha para o pai e diz assim, meu Deus do céu, tem que fazer DNA na mãe, porque é igual o pai, é igualzinho a mãe. E não é só na fisionomia, responde como a mãe, fala como a mãe, conversa como a mãe, é imitador do pai, o pai está lá andando o bracinho para trás, o filho está aí, é igualzinho, é a miniatura. Porque estamos, a partir de então, replicando aquilo que nós somos. E isso refere positivamente e negativamente. Agora, para nós entendermos mesmo e compreendermos e avançarmos, é dizer, será que esse novo ciclo, Deus vai encontrar o mesmo Marcelo? Será que esse novo ano, esse novo tempo de 2026, eu estou pronto a ser a mesma criatura? Porque eu vou dizer algo, se nós quisermos romper em 2026, ser um ano extraordinário na nossa vida, não dá para mim continuar sendo o mesmo Marcelo. Eu gostaria que você, em pensamento, falasse isso com você mesmo, que você fosse ministrado. Por quê? Porque senão nós vamos chegar no ano final, dezembro de 2026, você dizer, pastor, 25, 24 não deu, 25 não deu, 26 não deu, mas 27 vai dar. E eu vou te dizer, então, é bem provável que não vai dar. Porque não é um calendário que vai reger a nossa vida. Não é um término de um ciclo de dezembro para janeiro que vai fazer algo extraordinário. São as nossas escolhas e atitudes que vão nos inserir para viver a Escritura. Se eu quero viver e acessar como a terra que Deus deu, e eu estou falando de coisas agora humana, física, não é no reino do Espírito. Até porque eu creio que nós somos uma igreja que já temos a salvação, amém? Amém, igreja? Somos homens e mulheres salvos, mas nós estamos falando de situações, circunstâncias que o homem na terra não vive por desrespeitar as instruções da palavra de Deus, e isso nos custa muito caro. Muitos de nós estamos aqui, meu Deus, a minha vida não está acontecendo comigo, mas eu vou parafrasear, que inferno! Entrou dezembro, meu Deus do céu, que inferno, tudo de novo, os mesmos ciclos, as mesmas coisas, não tem a casa de um amigo para estar, não tenho uma amizade, eu não tenho uma casa para celebrar o Natal, eu não tenho um final de ano. Mas gente, nós vivemos 12 meses, pô, você não conseguiu criar conexão 12 meses com alguém? Você não conseguiu ser amigo de alguém? Você não conseguiu ser aí que está a questão. Pastor, são todos ruins, todos falsos. Seja você alguém usado por Deus para ministrar com as verdades. Lembra do sopro de vida, da eternidade? Eu sou um homem bom, então a minha casa é uma casa boa, uma família abençoada, e eu vou chegar para ser luz. Está todo mundo em escuridão, está todo mundo em treva, mas eu sou um portador de luz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí, pensa um ambiente, pastor, sem sabor. Pensa um lugar, uma casa, famílias que não tem gosto. Mas eu sou o sal da terra,
E eu estou aqui levantado por Deus para salgar, para dar gosto na vida de pessoas. Menos vitimismo. E a partir de agora, mais ação de homem, de mulher, de quem? Daqueles que querem responder aos céus. Porque nesse momento, deixa eu te dizer, nós podemos estar muito semelhante ao povo de Deus que estava nessa situação. Deus disse: Marcelo, eu tenho uma promessa para ti. Só que eu vou te dizer, você é o maior agente responsável de entrar e viver a promessa, ou eu vou te segurar 40 anos na tua vida até tu aprender. Vou repetir. Todos nós temos promessas de Deus, amém? Amém. Você já parou para pensar, Marcelo? Você está com 43 anos. Com 83, tu vai viver o que eu tenho para ti hoje. Eu dizer, meu Deus, não, eu não posso esperar, nem sei se eu vou estar lá. Marcelo, tenho hoje. Cara, Marcelo, entenda uma coisa: os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Eu tenho promessa, Marcelo, sobre a sua vida, mas não vou concretizar, não vou, até que você tenha uma mente transformada. Romanos 12:2, pode botar aí para mim, por favor. Que é: não vos conformeis com esse mundo. Vamos ver se minha mente está boa agora. Romanos 12:2? Não me assusta. Aí. E não vivam, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós como igreja conseguimos entender que Deus tem uma vontade perfeita? Agora, tem como caber na vontade perfeita um caminho de derrota, um ciclo que não muda, muda ano, muda calendário, vem tempo, sai tempo, vem tempo e sai tempo, vem tempo e sai tempo, e nada muda. Que vida perfeita dentro de vontade de Deus. Eu queria entender, a minha mente, sinceramente eu queria compreender isso aqui. Ou eu estou errado ou é Deus. Porque nós precisamos agora nos submeter à vontade de Deus, entender as Escrituras, para poder acessar o novo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus não vai, biblicamente, agora o profeta do caos, agora, Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder. Estou falando que a Bíblia, nós estamos entendendo que a Bíblia fala sobre isso? Há uma pergunta: por que não viver, um caminho de 40 dias, mais ou menos isso? Lipe, Edson, cadê? 40 dias, gente, pensa nós, Deus tem uma promessa para nós, daqui 40 dias viver, imagina a empolgação, vamos explodir, que nem o grito de júbilo que o Lipe fez aqui, tá. E Deus, aí passa um ano, passa 2, passa 5, passa 20, o Lipe mentiu, Deus mentiu através do júbilo do Lipe. Pô, que Deus é esse que prometeu me tirar de um lugar, levar? Agora, eu vivia no mundo, vivia sem Deus, minha vida era um inferno, era uma praga só, rolo e tal. Fui para a igreja, tenho salvação de Deus, mas minha vida não muda, não transforma. E eu vou nos cultos, o pastor prega, e os irmãos pregam e cantam, e eu até me arrepio, mas vem ano, sai ano, vem ciclo, encerra ciclo, vem ciclo, encerra, e a minha vida não muda. E aí eu olho para um lado, alguém está avançando, alguém está progredindo, alguém está vivendo o ápice da vida, alguém está prosperando. Daí eu comecei, tem alguma coisa, porque existe uma nuvem, pessoas estão vivendo, pessoas estão acessando, por que eu não? Pode ser, agora eu quero que você pense. Novos ciclos de Deus são ciclos de oportunidade, amém? E nós não estamos aprendendo pela Escritura a acessar os lugares de Deus. Estamos sendo exatamente igual quem nós éramos 2020, 21, 22, 23, 24, estamos encerrando 25, é bem provável vamos encerrar 2026, se nós não tivermos uma mentalidade de mudança e transformação. De novo, Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, casa, família, trabalho, negócio sobre nós. Quem crê, levante sua mão e diga amém. Amém. A pergunta agora: vamos acessar ou não vamos? Amém. Vamos avançar ou não vamos? Amém. Vamos prosperar ou não vamos? Amém. Vamos enriquecer para a glória de Deus e tocar cidades, regiões, estados, sim ou não? Amém.
E o que nos falta? Viver a obediência e assumir essa palavra como verdade em nossos corações. Aí sim, estaremos prontos, depois de viver isso, acessar a terra, o lugar onde o Senhor nos prometeu. Porque aprendemos que o lugar de obediência, de honra, de amor, é viver em relacionamento e unidade com o Senhor. Aliança com o céu. Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono, Ele é meu Salvador. Deus é o dono do meu casamento. Eu estou falando assim, então se Deus é o meu Senhor, para finalizar, eu não discuto mais com Deus. Eu pergunto, Senhor, tem um ambiente aqui, ó, eu posso estar nele sim ou não? As pessoas que estão lá, o meio que envolve o ambiente, o que eu pego na minha mão, glorifica a Deus? Testemunho. Se pessoas me olharem pelo Instagram, eles vão me ver com uma Bíblia na mão ou com alguma outra coisa? As pessoas vão dizer, ó, Marcelo lá da igreja, Marcelo é filho de Deus. Quando tem alguém que fala a verdade ou outras coisas ruins, negativas, a nossa vida glorifica a Deus. É isso que nós precisamos pensar. Porque nós começamos a correr um sério risco de viver 20, 30, 40, e é um desespero agora. Porque terminou 40 anos, só Josué e Caleb entraram na terra da promessa. A Bíblia diz, pelo pecado da desobediência do povo de Deus, todos perecerão no deserto, todos aqueles que saíram do tempo de escravidão. Esses não entrarão na terra prometida, pela desobediência, pela murmuração. Só Josué e Caleb permaneceram intactos. Eu sei que você conhece a palavra. Existe um segredo na palavra de Deus. As escrituras, elas revelam o coração do Pai. E enquanto nós não entendermos, enquanto nós não nos submetermos a viver o que a palavra está nos ensinando, o calendário não tem poder de mudar a nossa vida. Nós não vamos mudar. Então Deus é o dono da minha vida. O Senhor é o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é minha herança. Deixa eu te dizer, Deus é o Deus do meu casamento. Deus não me pede opinião. Eu tenho que amar, dar todos os dias, como Cristo amou a igreja. E da mesma forma, dar e honrar e amar o seu marido como ela honra ao Senhor. Então, Deus é que rege o meu casamento. Eu tenho empresa, não é eu, é Deus que rege a empresa onde eu sou o empresário. Essa igreja, ela tem dono e não é eu, sou um mordomo. E o mordomo não provê. Cadê a Vanessa? O mordomo cuida. O mordomo, ele não se preocupa. Eu vou usar a mesma expressão. Tu e o Lipe devem ter conta, né, Dani? Algum momento, né? Sei que vocês tem cara de rico, tudo de rico. Ó, vocês fazem alguma conta? E os gêmeos que pagam? Não. Por quê? O dono é o que se compromete. Os filhos são a herança. Eles desfrutam, eles celebram. Não está sobre eles a responsabilidade de ser um provedor. Por quê? Porque não tem nada a ver com eles. Eles simplesmente são mordomos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Que nós possamos nessa noite entender isso. E se quisermos viver um 2026 rompedor nas nossas vidas, não tem outro caminho. Não tem outra maneira. Deixa eu te dizer. Deus é o dono da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha salvação. Amém? O Senhor é o Senhor da minha casa. Amém? Então é Deus que dita a regra. Deus é Senhor sobre os meus filhos. Amém? Amém? Amém. E eu posso dizer isso com autoridade. Deus é Deus das minhas finanças. Deus é Deus das minhas finanças. Deus é Deus de todas as coisas. Não tem algo que Deus possa olhar para mim, ou não deve ter algo que Deus venha olhar para mim e dizer, aqui eu posso acessar, aqui não. E deixa eu dizer outra coisa. Como nós queremos aprender sobre casamento, a gente lê Bíblia. Se eu quero aprender a respeito de como eu tenho que tratar os meus filhos,
Está na Bíblia. E se eu preciso entender como eu devo tratar o meu irmão, nós devemos amar uns aos outros. Sim ou não? E se eu preciso lidar com as minhas finanças? Não é do meu jeito, também está na Bíblia. Eu estou dizendo o tempo todo, eu não tenho poder para gerenciar aquilo que eu acredito que está sobre a minha vida como um mordomo. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor colocou para mim com uma responsabilidade de eu cuidar, de guardar, de nutrir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, em nome de Jesus, eu quero que você seja um profeta nessa noite agora. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: não é o calendário. Fale para ele. É as nossas respostas. Agora pergunte para ele: você vai fazer igual ou vai fazer diferente? Agora deixa comigo. Porque se nós fizermos iguais, resultados iguais. Escute aqui. Ó, e eu até vou fechar aqui, para mim concluir, senão eu fico lendo aqui, vai vindo. Deus é Deus de novas oportunidades. Você pode dizer amém por isso? Amém. Só de estarmos vivos é a maior bênção de Deus na nossa vida. E porque estamos vivos, aí eu vou te dizer agora, sabe aquela expressão melhor de Deus? Deus já deu. Você sabia disso? O melhor de Deus é Jesus. E nós já esse é o nosso maior presente. O melhor de Deus é Jesus. Amém, igreja? Não fique deixando de viver as promessas de Deus. Mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E você já sabemos, nós temos uma promessa. Existe uma terra que nos espera. Existe um lugar que Deus planejou, como Romanos 12:2, para viver a perfeita vontade de Deus. E os culpados não são pessoas. Deixa eu concluir com isso. Não foi o patrão que te botou para a rua. Talvez ele te botou para a rua porque Deus quer te formar um empresário. Talvez você pode até dizer: pastor, me derrubaram. Te levante desse chão. Aprenda com isso, seja um homem mais forte, uma mulher mais forte. Creia que Deus está sobre a sua vida e agora ouse avançar no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão fechados, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa ser estendida. Significa que Deus está disposto a fazer a sua parte. E nós, pastor, e agora? Será que avançamos ou não? E eu vou dizer, todo ano, gente, todo ano, a gente vai recapitular o ano, e eu vou dizer, sabe a minha alegria? Eu estou 29 anos interruptos, 29 anos, que eu estou aliançado com Jesus, 29 anos, faz 29 anos que eu sou crente. Já passei por tanta coisa que você, meu Deus do céu, já caí, já tropecei, já achei que não tinha mais perdão para a minha vida, achei que Deus já tinha me rejeitado, já acreditei e pensei: meu Deus, o que eu fiz? Se Deus é pai e for como homem, eu sou rejeitado agora, não tem mais solução para mim, de coisas que eu já fiz nessa terra. Mas a mão do Senhor esteve sobre mim o tempo todo. E esse Deus me cativou ao ponto de eu ser cada dia mais um homem apaixonado, porque Ele nunca me lançou fora, Jesus nunca me deixou, Jesus nunca me desamparou. E até a graça de Deus, a chuva chegou junto. Agora eu quero te perguntar, em nome de Jesus, talvez essa é a frase que você vai levar embora. Vamos chegar no final de 2026 agora, lamentando o que estamos lamentando em algumas áreas de nossa vida, como 2025? Ou nós vamos se responsabilizar para dizer: nós vamos fazer o ano de 2026, o ano extraordinário sobre nós? Ah, não estão entendendo? Nós vamos fazer o ano de 2026, através da nossa escolha, ser o ano extraordinário nas nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Em nome de Jesus, não permita
Não permita que um caminho de 40 dias demore 40 anos para você alcançar. Naquele caso, os filhos de Deus nem alcançaram, morreram no deserto. Os seus filhos e os filhos dos filhos alcançaram, mas eles pereceram no deserto. Para concluir de forma mais clara, você quer que a sua empresa prospere? Seja fiel, pare de negociar. Você quer ter um casamento abençoado e próspero? Decida amar essa mulher como Cristo amou a igreja, dê sua vida por ela. Pare de reclamar, pare de dizer foi você que escolheu. Se você quer que esse homem seja um homem transformado, honre-o, como a Bíblia diz, como as mulheres devem honrar ao Senhor. Pare de reclamar, pare de se queixar, dê respostas, mude. Você está no deserto, um caminho de 40 dias, tem gente que já está 10 anos, 15, 20, talvez tem gente que está aí 40 anos no mesmo lugar, tendo as mesmas atitudes. E vou dizer uma coisa, pode dizer assim, lá vem o pastor. Não, eu não estou profetizando, é pelo que eu entendo da escritura de Deus. Deus não vai nos levar ao lugar que Ele planejou e preparou enquanto nós não vivermos em obediência à sua palavra. Seria loucura Deus prosperar a tua empresa, eu e você sendo desobediente. Seria uma loucura, porque Deus nos perde. Deus te abençoa, te prosperar no trabalho, porque se a gente do jeito que está não se acorda para viver o extraordinário, imagina viver as coisas boas dessa terra, como nós lemos aqui, que Deus deu aos seus filhos a terra. Para quê? Para prosperar. Para quê? Para avançar. Para quê? Para enriquecer. Para quê? Para conquistar. Se coloque de pé.